Olá pessoal, vocês vão verificar aí no meu esquema de aula que eu identifiquei 10 itens para explicar esse desenvolvimento da personalidade da criança e esse modo como o Rogers concebe a teoria da personalidade, né? Então, vou começar aí com o ponto 2, que é o desenvolvimento do eu. Diz a proposta de Rogers: todo ser humano, desde a infância, tem a tendência a diferenciar-se do meio, ou seja, a perceber-se como um eu individual. A partir dessa diferenciação, cada um vai vivenciando progressivamente as experiências do eu. O conjunto de experiências do eu resultam naquilo que o Rogers denomina como noção de eu. Então, aqui estamos entendendo que esse ser humano que nasce com as potencialidades, em interação com esse meio, à medida que esse meio aceita ou rejeita o modo de ser próprio da pessoa, como essa pessoa vai construindo uma noção de eu. Então, aí já vamos fazer suposições, né? Se uma pessoa cresce, se uma criança cresce, sendo muito rejeitada em seu modo próprio de ser, aquele modo próprio de ser, seus direcionamentos internos, suas potencialidades, não são aprovadas pelo meio, são rejeitadas ou são até castigadas, quando a criança se desenvolve assim, ela desenvolve uma noção do eu, de certa forma, distorcida. Ela tem uma noção do eu que esse eu não agrada ao meio. Lembrando, a criança precisa de duas coisas, muito importante para as crianças e para nós todos. Precisa desenvolver suas potencialidades e precisa também se sentir aceita e acolhida pelo meio. Então a criança se encontra aí num dilema. O que eu faço? Eu desenvolvo as minhas potencialidades ou eu agrado o meio? Então essa noção do eu se forma a partir do encontro dessas duas demandas. Ponto 3. A necessidade de consideração positiva. Todo ser humano necessita se sentir aceito e apreciado pelo outro, sobretudo pelas pessoas que mais ama. Rogers chama essas pessoas de pessoas critério. O desejo de ser admirado, amado, aceito pelo outro, que é a necessidade de consideração positiva, se torna uma diretriz reguladora mais forte que a avaliação organísmica. Então, o Rogers já está trazendo aqui a noção de que quando temos duas demandas, preciso atender minhas potencialidades internas e preciso atender a esse meio que ou me rejeita ou me aprova. Se esse meio me rejeita muito e eu necessito muito de aprovação, logo eu vou começar a seguir o desejo de aprovação do outro e vou começar a negar essa avaliação interna em relação às minhas próprias potencialidades. A avaliação organísmica, ela vai se tornando empobrecida. Eu já não consigo avaliar a minha experiência de acordo com as potencialidades e as possibilidades do meu organismo. Eu começo a avaliar as experiências vividas de acordo com o olhar do outro. Se o outro olha de uma maneira rejeitadora, isso coíbe, isso inibe que eu possa utilizar ou atualizar as minhas potencialidades. Isto quer dizer que o indivíduo começa a ignorar as necessidades e inclinações de seu próprio organismo e passa a ser guiado pelos desejos e necessidades do outro, a pessoa critério. E aqui eu quero fazer uma observação que essa pessoa critério, a princípio, é a clássica mãe. Mas é claro que a pessoa critério são todas as pessoas que têm um valor, uma importância no desenvolvimento da criança. Então, essa pessoa critério pode ser a professora, pode ser o pai, pode ser os irmãos. Na adolescência, quem seria a pessoa critério?
O próprio grupo de alguma maneira se transforma com a pessoa critério. A pessoa critério é aquela pessoa ou aquele grupo que nós nos esforçamos muito por agradar. Para quê? Para nos sentirmos queridos, amados, inseridos naquele grupo, tá? Então, o problema que o Rogers identifica aí no desenvolvimento da personalidade é quando esse meio se torna tão exigente, tão rejeitador, que a pessoa se vê obrigada a abandonar o direcionamento interno, abandonar essa avaliação organísmica e desenvolver um modo de ser em função das exigências do meio. Esse foi o ponto 3, vou seguir com o ponto 4 nesse vídeo. Consideração positiva de si. O que é? O que seria a consideração positiva de si? Resulta da avaliação que o indivíduo faz de si mesmo a partir de duas direções. As experiências de seu próprio organismo, lembra? Ponto de referência interno, que podem produzir satisfação ou frustração. E a necessidade de consideração positiva do outro, ponto de referência externo. A partir do conjunto dessas duas experiências, o indivíduo constrói a imagem de si. Então, essa imagem de si pode ser uma imagem coerente, congruente, ou seja, eu percebo a mim mesma de uma maneira coerente com a maneira que eu sou, como a maneira em que foram dispostas as minhas potencialidades e os meus direcionamentos internos. Mas eu posso construir uma imagem de mim que diverge, eu posso construir uma imagem de mim em que eu não reconheço os meus direcionamentos internos e nem as minhas potencialidades. Por quê? Porque ao longo da minha vida, esse meio me rejeitou sendo eu como sou e me obrigou a seguir direcionamentos contrários a mim mesma. Ora, essa escolha da pessoa, se vai atender a si mesma ou se vai atender ao meio, depende de duas coisas. Depende desse meio ser extremamente exigente e depende também da pessoa ser, digamos assim, extremamente teimosa ou menos teimosa. Existem pessoas que vivem no meio extremamente exigente, rejeitador, que querem que ela seja de uma outra maneira, mas elas teimam e são e permanecem autênticas a si mesmas e fiéis a si mesmas e, claro, sofrem retaliação dos meios, mas seguem dessa maneira. E outras pessoas que seriam mais sensíveis e são muito impactadas pela rejeição do meio, e essas pessoas tendem a, de alguma maneira, se recolher em seu modo de ser mais próprio, né? Então, a imagem de si, ela é construída a partir desse encontro entre a aceitação de mim mesma ou a rejeição de mim mesma, primeiramente pelo outro e depois por mim mesma. Por enquanto é isso.